Agora nós vamos começar a estudar o grupo das fanerogâmicas, tá? E para entrar no grupo das fanerogâmicas, nós vamos ver aí a classificação das gimnospermas. Esse termo gimnospermas nós podemos associar justamente a plantas que vão apresentar sementes nuas, tá? Ou seja, nós já conseguimos perceber uma diferença evolutiva entre as pteridófitas, tá? E as gimnospermas, porque antes, lá no grupo das criptogâmicas, nós não falamos de sementes. E aqui nós já vamos comentar sobre as sementes no grupo das fanerogâmicas, tá certo? Então isso já conta como uma diferença, tá? E essas sementes, elas são nuas justamente porque elas não apresentam aquela estrutura carnosa, tegumentosa, suculenta do fruto, tá certo? São nuas. Características referentes às gimnospermas, nós podemos citar que essas plantas são plantas bem mais desenvolvidas, são plantas de grande porte, vão apresentar vasos condutores de seiva, portanto são classificadas como plantas vasculares, tá? O termo vascular está associado à presença de vasos condutores de seiva, tá? Então, nós podemos também contar aí como essa característica sendo uma característica, tá, comum tanto nas gimnospermas como nas pteridófitas. Só que no caso das gimnospermas, essas estruturas já vão estar bem mais desenvolvidas, tá? Com isso, né, acaba até facilitando o desenvolvimento da planta. A planta acaba até tendo um porte mais elevado, mais desenvolvido do que mesmo das pteridófitas, tá certo? A estrutura dessas plantas, elas vão apresentar raiz, vão apresentar um caule, vão apresentar folhas, vão apresentar estruturas, tá? Reprodutoras visíveis, que no caso da estrutura reprodutora visível das gimnospermas, nós temos aí os estróbilos, tá? Esses estróbilos, dentro deles, são produzidos as sementes, que no caso nós damos o nome de pinhão, tá? Algumas pessoas até consomem, tá? Faz parte até da culinária, do consumo de algumas pessoas, ok? E esses estróbilos, eles apresentam estruturas diferentes, o masculino do feminino. Essas estruturas, elas serão expostas para vocês através de esquemas no final de cada vídeo desse, referente a cada um desses grupos de plantas. Vou estar colocando a imagenzinha de um esquema, onde vai apresentar todas essas características que eu estou comentando aqui, para que você possa anotar no seu caderno e também ter uma visão, uma percepção melhor com relação, tá, a esses grupos de plantas, ok? Se tratando do processo de reprodução das gimnospermas, percebam uma diferença, tá? Lá no grupo das criptogâmicas, elas dependiam aí da água para ocorrer o processo de fecundação. Agora, no grupo das fanerogâmicas, elas não necessitam da água para atuar no processo de reprodução. Você vai perguntar, peraí, professora, a planta não precisa de água, esse grupo de planta? Precisa, tá? Toda planta necessita de água, principalmente para atuar em processo da produção da sua matéria orgânica. Mas não é o caso que eu estou falando. Estou me tratando aqui, se referindo à atuação da água no processo de reprodução. Não há necessidade de água para acontecer o processo de reprodução dessas plantas. Mas por que não há necessidade de água para acontecer o processo de reprodução das gimnospermas? Justamente porque o processo de reprodução aí vai acontecer pela polinização, pela ação do vento, pela ação dos insetos, tá? Dos pássaros. Então, esses agentes polinizadores é que vão estar atuando aí para fazer o processo de dispersão das sementes. Com relação à estrutura do gametófito e do gameta masculino e feminino, nas gimnospermas nós vamos ter como exemplo o gametófito, tá? Masculino, nós vamos ter aí o tubo polínico, que é um tubo que vai associar, vai levar aí o gameta para atuar no processo de fecundação. E o gameta masculino, nós vamos dar a denominação de grãos de pólen, tá? Lá na estrutura feminina, nós vamos ter, dentro do estróbilo feminino, uma regiãozinha chamada de óvulo, que nós vamos associar como sendo o gametófito feminino. E dentro do óvulo, nós vamos ter uma estrutura, tá, única,
denominada de oosfera, que é justamente o gameta feminino, na qual o grão de pólen precisa atingir essa estrutura para ocorrer um processo de fecundação, tá certo? Como exemplos de plantas gimnospermas, nós podemos citar, as sequoias, que são plantas de grande porte, bem estruturadas, troncos, caules bem desenvolvidos, certo? Nós temos o caso dos pinheiros, as araucárias, nós temos o exemplo dos cedros, que emitem aquele cheiro bem forte de mato, Enfim, essas são as características referentes aí, tá, ao grupo das gimnospermas. E para finalizar, nós vamos agora estudar o grupo das angiospermas, essas plantas que são bem diversificadas, tá? Que apresentam características bem diversas aí e por isso acabam se tornando aí plantas complexas, Um pouco complicado de a gente entender, tá certo? Mas com atenção a gente consegue fazer essa compreensão de boa. Então vamos lá. Pegando as características do grupo das angiospermas, essas plantas elas vão apresentar estrutura reprodutora visível, tá? Inclusive a estrutura reprodutora dessas plantas são as flores e por isso elas fazem parte do grupo das fanerogâmicas, tá? Da classificação de plantas fanerogâmicas que apresentam a estrutura reprodutora visível. Outro detalhe, outra característica referente às angiospermas. São plantas que podem variar de porte, de estatura, tá? Nós vamos ter plantas de grande porte, nós vamos ter plantas de pequeno porte, como é o caso, da grama, tá? Nós temos plantas de grande porte, como é o caso do coqueiro, da laranjeira, do cajueiro. Então, são bem variados, tá? Tem plantas que vão apresentar, que estão no grupo das angiospermas, que vão apresentar flores, outras não. Então, ela é bem diversificada, esse grupo de plantas. Com isso, nós vamos ter aqui outras características também referentes a esse grupo, que é o caso de a estrutura, o porte dessas plantas vão apresentar raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Então, se perguntar, tá? Qual grupo de plantas apresenta a estrutura mais completa, tá? Você vai citar as angiospermas, porque de fato elas vão apresentar tudo aquilo que a gente estuda lá no Fundamental 1 com relação, à estrutura da planta. Que uma planta ela apresenta raiz, que ela apresenta caule, que ela apresenta folha, flor, fruto, semente. Mas agora a gente tem um entendimento que nem todas, apresentam toda essa morfologia, toda essa estrutura, Outro detalhe, são plantas consideradas também vasculares, ou seja, apresentam vasos condutores de seiva igualmente às gimnospermas e às pteridófitas. Então, se perguntar uma característica comum no grupo das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, você pode citar que ambas são vasculares, ou seja, ambas são providas de vasos condutores de seiva que permite aí um desenvolvimento maior dessas plantas, tá certo? Com relação à reprodução, essas plantas também não vão necessitar do meio aquoso de água para atuar no seu processo de reprodução, porque elas também vão fazer esse processo por meio da polinização, como eu havia falado anteriormente nas gimnospermas, pela ação do vento, pela ação dos pássaros, dos insetos, dos morcegos, enfim, tá? Eles vão atuar aí nesse processo de dispersão das sementes dessas plantas. A semente cai no solo fértil favorável, se divide, se multiplica ali por mitose, vai formando várias células idênticas, gerando aí uma nova planta, ok? Como exemplos de plantas angiospermas, nós podemos citar aqui o caso, Acho que eu já até comentei anteriormente do cajueiro, do limoeiro, tá? Da mangueira, do coqueiro, tá certo? Então, são exemplos, tá? De plantas. E aí vocês vão perceber que a estrutura reprodutora, como sendo a flor, essa estrutura ela vai apresentar várias características.
com relação à estrutura reprodutora masculina e à estrutura reprodutora feminina. Lá nas briófitas eu havia comentado sobre a estrutura do gametófito e do esporófito. Essas estruturas se perderam ao longo desse processo de evolução da classificação das plantas, professora? Não. Todos os grupos de plantas vão apresentar um gametófito, formando aí um gameta, tá? Masculino ou feminino. E todo o esporófito vai atuar aí no processo de formação dos esporos, tá certo? Em relação ao gametófito e o gameta masculino e feminino, nós podemos fazer a seguinte associação. O gametófito masculino permanece sendo o tubo polínico, que nem lá nas gimnospermas. O gameta masculino, nós vamos ter duas células, tá, masculinas sendo produzidas para ocorrer um processo de fecundação, que são duas células espermáticas que vão atuar nesse processo. E lá na estrutura reprodutora feminina na planta, nós vamos ter aí, tá, o gametófito feminino, que vai compreender justamente a estrutura do óvulo, igual lá nas gimnospermas, e o gameta feminino, nós vamos ter a oosfera. Detalhe, mas também na estrutura do óvulo nós vamos encontrar outras duas células, tá, que nós vamos dar a denominação de núcleos polares. Então, consequentemente, o que é que vai acontecer aí, professora? Eu tenho duas células espermáticas, que são os gametas masculinos, eu tenho uma oosfera e dois núcleos polares, lá na região do óvulo. Como é que vai acontecer esse processo de fecundação? Vamos lá. Uma célula espermática se fecunda, tá, com a oosfera para formar a semente, que vai ser uma estrutura diploide, por conter aí a fusão de dois núcleos. A outra célula espermática, masculina, ela vai se fecundar com os dois núcleos polares, ou seja, vai acontecer uma fecundação tripla. São 3 núcleos ali se fundindo. E essa fecundação, ela vai dar origem ao fruto, que é uma estrutura triploide. Certo? Nós vamos perceber também que tem plantas que vão apresentar as duas estruturas reprodutoras, tá, em uma só. Então, pode acontecer de uma planta apresentar tanto a estrutura reprodutora masculina como a feminina. Daí nós damos o nome que aquela planta ela é hermafrodita. Nós também podemos considerar essa planta como sendo aí monóica, porque ela é única e apresenta as duas estruturas reprodutoras. As plantas que vão apresentar sexos separados, ou seja, uma planta produz a estrutura reprodutora masculina e a outra produz a estrutura reprodutora feminina, nós damos a denominação de dioicas, tá? Que produzem os sexos aí separados, de forma distinta, ok? Bom, essas foram as informações que eu tinha para repassar para vocês com relação ao reino Plantae. Agora eu vou encaminhar uma videoaula para que vocês possam ter noções, tá? Da fisiologia vegetal, estudando aí os tecidos, estudando também de uma forma mais abrangente o que diz respeito à classificação das angiospermas, porque as angiospermas não se restringem somente a essas características que eu coloquei aqui para vocês. Nós ainda podemos classificar as angiospermas em 2 grupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, tá certo? E aí a gente vai ver diferença em estrutura de raiz, caule, folha, flor, fruto, tá? Com relação a esses grupos de plantas, tá certo? Então, espero que vocês realmente tenham aí feito todas as anotações, tenham voltado aí várias vezes esse vídeo e que realmente esse conteúdo tenha favorecido aí o aprendizado de vocês. Espero vocês na nossa próxima aula. Beijão e até mais!